A exposição precoce, comportamentos e responsabilidades típicas de adultos pode ter consequências graves para o desenvolvimento das crianças. Quando deveria estar brincando, estudando e aprendendo, a criança, por imposição ou até escolha, faz coisas consideradas de adultos. O tema adultização de crianças foi o escolhido para o Conexão Mais desta semana e eu espero você. Até daqui a pouco. Olá, eu sou Maria Helena Rangel e hoje no Conexão Mais vou receber a psicóloga Célia Chaves. A gente vai conversar sobre adultização de crianças, um tema que ganhou força diante de episódios envolvendo o influencer digital que está sendo investigado pelo Ministério Público por utilizar crianças e adolescentes em vídeos e conteúdos sensuais e sexuais. A adultização ocorre quando crianças adotam comportamentos, escolhas e responsabilidades que são típicas de adultos. Isso pode ser influenciado pela mídia, internet ou ambiente em que vivem. As crianças podem ser expostas a conteúdos e padrões inadequados para a idade delas, com músicas, roupas e atitudes ligadas à aparência e à sua sexualidade. Vamos saber mais sobre isso e beber na fonte do conhecimento. Célia Chaves é jornalista e psicóloga e nos brinda com sua presença hoje. Olá, Célia, seja muito bem-vinda. Espero que a gente consiga clarear a ideia de muita gente com o nosso papo. Olá, Célia, seja muito bem-vinda. Espero que o nosso papo ajude muita gente hoje. Tomara. E eu já começo perguntando, muita gente acredita que a adultização é apenas de caráter sexual, sensual, mas não é só isso, né, Célia? De forma alguma, Maria Helena. Quando um adulto coloca algumas tarefas para uma criança ou para um adolescente incompatíveis com aquela fase do desenvolvimento da vida dela, também há uma adultização. E muitas vezes nós, pais, a gente fazemos, às vezes até de forma meio que ingênua, mas estamos adultizando. Quando uma criança é obrigada a cuidar do irmão mais novo, que aquilo o tira o brincar, que é o que a criança tem de mais essencial, que é brincar, como nos ensinou o Piaget, né, um dos teóricos do desenvolvimento cognitivo, que ele falava a necessidade da criança brincar. É brincando que a gente desenvolve nossas habilidades, que desenvolve o emocional, que a gente se regula emocionalmente, nossas habilidades sociais. E quando os adultos tiram da criança isso, eles estão fazendo mal e no processo de adultização, pais e mães às vezes obrigam a criança a cuidar do irmão mais novo, a fazer tarefas incompatíveis com aquela fase da vida. E também com os adolescentes, o que eu percebo no consultório é que às vezes arrancam pedaços, amputam até sem querer pedaços da vida daquele adolescente, fazendo com que missões que tiram todo o dia do adolescente. E tiram, inclusive, a inocência da criança sem perceber. Sim. E às vezes até atendo muitos jovens que vão fazer o Enem, e alguns estão nessa fase, ou tá no ensino médio, e você tem que tirar notas, e 8 é pouco, tem que se tirar 10 é obrigação, e aquele adolescente, ele tem que passar o dia todo estudando cargas horárias assim imensas, e depois aí vai outra aula e mais aula e reforço. Então assim, e cadê o tempo para brincar, cadê o tempo para socializar, cadê o tempo para viver? Então sim, ali há uma adultização infantil e os prejuízos são inexoráveis. Então muitas vezes você acha que alguns pais são responsáveis nesse processo? Olha, a adultização começa sim, ela não surgiu agora, a adultização já vem de muito tempo, sendo que agora isso aflorou mais, né, o debate a partir do vídeo de Felca, que por sinal brilhantemente, fez um relato brilhante, bastante responsável, sobre crimes que vinham acontecendo com crianças e adolescentes, uma grande contribuição. Acho que Felca foi brilhante, como ele falou com conhecimento de causa, porque me parece que aquilo foi fruto de uma pesquisa que durou 1 ano, né? E ele denunciou coisas que crianças em regime de profundo confinamento
supostamente que está em investigação. Mas isso não é de agora. Quem não lembra de Flor de Lis, a pastora deputada que parecia tão generosa, né, que abrigou 50, era mãe de 50 pessoas que chamava de filho e que não tinha nada de filho, não. Ali também tinha exploração sexual. Então, a exploração sexual de crianças e adolescentes não começou agora. Na década de 80, quem tinha uma apresentadora infantil que também havia exploração também ali, né? Havia uma questão da erotização, uma questão da sexualidade. Agora, toda essa discussão, né, vem à tona com uma comoção muito grande e eu espero que é algo que nós todos somos responsáveis, eu acho, porque quando se trata de criança, toda a sociedade precisa abraçar essa causa. Nós todos, mas claro que a gente precisa cobrar do Ministério Público, dos conselhos tutelares, do Estado e da sociedade toda que aproveite essa comoção para que sejam adotadas as providências cabíveis contra o abuso sexual, contra a exploração de crianças e adolescentes e o tráfico humano, que é algo muito sério. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo, né, Célia? Então, quais os sinais que as pessoas podem perceber e denunciar? Porque às vezes isso acontece numa casa vizinha minha, eu observo, e eu acho que enquanto cidadã é meu papel, inclusive, denunciar, assim como o Felca fez. Que sinais as pessoas devem observar? Crianças... Até para o pai, que às vezes não é inocente, mas não percebe o que está acontecendo. Sim, o abuso sexual de crianças é um dos crimes que mais provoca asco, né? Provoca asco, é hediondo. E crianças abusadas sexualmente são crianças, elas dão sinais sim, e que às vezes, infelizmente, por não terem adultos responsáveis em sua volta, esses sinais não são captados, mas são crianças tristes, o abuso e a exploração sexual gera ansiedade, a gente não vai pensar no quadro grave, no quadro de ansiedade, sem muitas vezes pensar no humor deprimido, né? Ansiedade com depressão, são crianças que têm pedaços de vida aniquiladas, se não a vida toda, porque o abuso sexual, ele é automutilante, às vezes ele gera até desejos de abreviação da vida, ele tira vidas, ele é destrutivo, então essa criança, ela é triste, ela não interage, ela se nega, às vezes, ela até mesmo a brincar, ela mostra sinais de ansiedade, de depressão, de medo, angústia, ela tem problemas... São muitas sequelas. Problemas com a autoimagem, que às vezes é outra coisa também, às vezes a pressão social é tão grande, como a gente falava há pouco, não é só a questão do abuso sexual, às vezes a pressão social também gera a adultização, e a criança ela tem problema de aceitação, e ela se vê pressionada a adotar posturas de adultas para serem aceitas. Agora, a exploração sexual, o crime do abuso sexual é muito mais comum que a gente pensa. Ao chegar no consultório, eu passei a ver quantos casos de abusos sexuais, como semanalmente a gente escuta relatos de mulheres que quando crianças, que quando volta à fase da infância e adolescência, se reporta aos abusos sofridos. E como isso traz consequências para por uma vida. É destrutivo. O abuso destrói vidas. E qual o papel das escolas nesse processo? Olha, quando a gente diz que toda a sociedade tem um papel crucial, as escolas, né, que junto com a família, junto com as autoridades competentes, combater o abuso, eu diria que é papel preponderante de toda a sociedade. E as escolas, porque a criança fica muito tempo na escola. Algumas que agora a gente viu, crianças cerceadas no seu direito de ir à escola, não é? Exatamente. A gente vem a ver coisas boas da geração Z, como Felca, que com 27 anos denunciou e fez esse papel tão importante para a sociedade, mas a gente vê aqui na Paraíba, né, no caso de Ítalo Santos, cerceando, ali tinha crianças que não iam à escola. E com o apoio das mães, dos pais. Sim, porque aí entra questões sociais. Né? E pais também, a gente não pode também defender esses pais e dizer que é só questão social, porque às vezes o barato sai muito caro e eu vou achar que meu filho, ainda adolescente ou criança, está trazendo dividendos para casa, R$2.000, R$1.000. Gente, o preço disso é muito alto. É o preço de uma vida, o que é a vida do seu filho. Né? E a escola pode sim e deve atuar conjuntamente às autoridades competentes e aos pais, observando a criança e vendo que a escola, o papel não é só mensurar conhecimentos, mas é também de formar o cidadão.
Por isso que eu defendo tanto a presença também de psicólogos na escola, de professores preparados, verdadeiramente preparados para acolher crianças. Com um não olhar só para mais passar conhecimento, criterioso. com um olhar humanizado, acima de tudo humanizado. Célia, a gente vai dar uma paradinha agora para acompanhar o Papo com Juliana Teixeira. O papo é adultização de crianças. Nas últimas semanas, o assunto tomou conta do Brasil. Adultização é um termo que significa submeter as crianças e os menores a situações, comportamentos, conteúdos, danças que sejam impróprias à idade deles. Agora, será que aqui nas ruas as pessoas sabem o que é adultização? Quais os cuidados os pais, tutores e responsáveis têm tomado com as crianças em relação ao uso da internet, à exposição em redes sociais? Vamos saber. O que é que você acha da adultização de crianças? Expor crianças nas redes sociais, no Instagram, postar com fotos, vídeos, dancinhas do momento? Acho um absurdo, né? Uma vergonha, né? Eu acho. E é muito imoral também, né? Botar as criancinhas assim, expor, né? Nas redes sociais. É falta de respeito. Nas redes sociais tem muita coisa que incentiva as crianças a ver e a praticar. Eu não acho correto, não. Mostrar crianças no Instagram, na rede social, na internet. É uma boa ideia, né? É legal isso. Acha? Não acha que pode colocar a criança em risco, algo assim? Não, acho que não. Eu acho que é muito grave, né? Isso não deve acontecer de jeito nenhum. Com as coisas que estão acontecendo aí, ultimamente, eu até vinha comentando com minha amiga aí agora, que está muito grave as coisas, os pais têm que ter mais cuidado. Criança deve ser criança, né? Criança tem que ter o espaço de criança. Porque hoje em dia está tudo muito explícito, muito mesmo. Quanto maior o controle dos pais, melhor. Porque querendo ou não, a internet tem seu lado bom e seu lado ruim. E as crianças podendo usar o lado bom, vale muito a pena para o desenvolvimento deles. Eu acho que vale a pena, mas sendo bem orientado pelos pais. Os pais precisam ter essa observação, esse controle, estar sempre acompanhando. Sim, muito importante acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Também tem internet agora, né? Eu acho assim, que os pais devem ter mais cuidado com os filhos, com os celulares dos seus filhos, olhar o celular dos seus filhos, né? E o tempo não tá bom não, o tempo, né? O tempo tá muito perigoso. Pois é, Maria Helena, esse termo é muito novo, mas a reflexão é muito válida para toda a família. Afinal de contas, é dever de toda a sociedade resguardar e proteger as crianças e toda a infância. A adultização de crianças é um fenômeno que merece muita atenção. Sociedade, pais e educadores devem estar atentos e conscientes dos riscos para assim proteger as crianças e garantir a elas o direito de viver uma infância saudável e segura. Célia, essa evolução tecnológica pode ser considerada negativa, se considerando que é muito fácil, se tem muita liberdade para produzir conteúdos e também adquiri-los? Maria Helena, eu acho a tecnologia algo muito bem-vindo, muito bom, que a geração Z, né, nasceu com ela. A gente não, mas essa geração nasceu. O que eu espero é que seja influenciador, que a gente viva um momento em que influenciadores seja de fato quem influencia positivamente. Se for para influenciar negativamente, que eu não seja influenciadora. Então, o problema é que não tem esse crivo. Pois é, por isso que eu defendo sim a regulação, que a internet, as redes sociais não pode ser terra sem lei. Tem que se submeter às regras, né, às normas da sociedade. Assim como a TV, como os veículos de comunicação são concessões públicas e obedecem às regras, né? As redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, o YouTube. E pelo menos por enquanto é uma terra sem lei. Até ontem, depois de tudo isso, até ontem eu vi que tinha um vídeo, aí eu fiquei triste com isso, tinha um vídeo de uma criança com Ítalo Santos tomando sorvete.
e esse vídeo totalmente erotizado, mesmo depois de tudo isso. Então, assim, a gente constrói nossa identidade através das nossas relações, as construções identitárias. Me preocupou como será essa criança quando essa imagem, quando a imagem dessa criança chegar para ela, como será esse adulto? Então, acho assim, eu defendo a preservação da identidade, né, dessas crianças. Formamos nossas identidades através das nossas relações, ali há construções identitárias, mas assim, a gente precisa discernir. Não é que tecnologia seja ruim, a questão é que como ela é usada. E acho que a regulação, né, agora se fala do ECA digital, né? E assim, que as plataformas digitais seja de fato, quando a gente pensa que os pais possam monitorar, que o algoritmo possa ser, se é tão personalizável, que seja personalizável para o bem, né? Exatamente. E que as pessoas não, e que a monetização digital, que não exista isso para explorar, para ceifar vidas, né? Pessoas que estão estritamente preocupadas com o enriquecimento, enriquecendo através da monetização digital, através da exploração, da erotização de crianças, né? De vídeos, de fotos e de aparições que estão acabando com vidas, com infâncias e com adolescentes também. E a gente bate naquela mesma tecla. Existe uma idade certa para uma criança ter acesso a um celular, ao computador e acessar todos esses conteúdos? Maria Helena, até 2 anos eu diria que nem pensar. Criança até 2 anos não é para estar na frente de tela. De 3 a 5 anos, alguns estudos recomenda que pode ser, não é nem que recomende, mas assim, é suportável, não há tanto danos até 1 hora de tela, de 3 a 5 anos. A partir de 6 anos, a gente pode, com 7 anos, aumentar um pouco. Mas nem para nós adultos o excesso de tela é bom, não. O excesso de tela vai causar ansiedade, vai nos tirar o tempo para atividade física, para viver. Imagina, a criança precisa de brincar no mínimo 3 horas por dia. Criança tem de brincar no mínimo 3 horas por dia. E brincadeiras intensas, que corra, aquele banho de chuva, que era uma coisa comum na idade da gente. Que jogue, que pratique esporte. É no brincar que a gente aprende a socializar, a tornar adultos proativos, resolver nossas situações, né? A gente aprende a resolver os problemas. Sim. Que a gente começa ali e vai amadurecendo a partir disso, sim, né? Se relacionar, no brincar a gente aprende a se relacionar. A gente vive uma epidemia de solidão, né? Se fala tanto em solidão e as pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas e querendo se encontrar, mas ninguém se encontra. E me parece que isso está começando na infância. Crianças extremamente só. E adultos também, e adolescentes também. E qual pode ser o futuro desse jeito, se continuar assim? Ansiedade, depressão, muita solidão e pessoas morrendo de solidão. Solidão e depressão, vontade de tirar a própria vida. Cada vez a gente vê mais no consultório. Muita solidão e isso mata. A velha história, a melhor rede social ainda é aquela boa conversa entre os amigos. Sim, é e a vida em offline pode ser melhor também. Vamos ficar mais em off? Será que a gente consegue ficar mais em off? Incentivar, estimular nossos filhos, nossas crianças a viverem sem estar, que às vezes os pais querem tanto fazer, eu sou avó, e às vezes a gente é um pouco de avó coruja também, e a gente quer tanto mostrar o neto na rede social, a gente quer tanto mostrar o filho, mas se quer mostrar, faça fotos para redes hiper fechadas, porque ninguém sabe o que pode ser feito do rosto de uma pessoa no momento que tem a inteligência artificial é capaz de moldar e manusear o rosto de várias formas. Um sorvete que você posta, como o que eu vi ontem, mas o que eu vi ontem, o propósito era extremamente sexualizar, sim. Mas às vezes um pai e uma mãe não vai postar com esse propósito, mas o que pode ser feito com aquele vídeo, através da própria inteligência artificial, é inimaginável. No momento de tanta você dá munição a criminosos. Sim, há tanta pedofilia, há tantos pedófilos. Que é esse sim um grande problema. O repórter Daniel Lima, Célia, conversou com o juiz Adailton Lossé e traz pra gente um pouco desse papo.
O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conjunto de leis que protegem as nossas crianças, os nossos jovens. E nas escolas da rede municipal de ensino, esse trabalho é realizado com prevenção, educação, envolvendo psicólogos, assistentes sociais e todo o corpo docente. O tema da adultização das crianças veio à tona com a denúncia feita pelo influenciador Felca. Infelizmente, a exploração da imagem de crianças e adolescentes se tornou moeda para influenciadores e pessoas inescrupulosas. O assunto tomou as rodas de conversas, pautou a imprensa e a sociedade busca mecanismos para fortalecer as leis, a rede de proteção e a fiscalização, seja no ambiente familiar e escolar, mas especialmente nas redes sociais. Conversamos com Adailton Lacê, o juiz da primeira vara da infância e da juventude. Ele destacou pontos importantes da legislação e também das iniciativas do judiciário para garantir os direitos das crianças e adolescentes. A adultização é um neologismo que surgiu exatamente desse fenômeno de quererem fazer com que crianças tenham posturas de adulto, seja na sua indumentária, seja participando de eventos, seja artístico ou mesmo erotizantes, como danças, falas, comportamentos. Então, estão querendo fazer de uma criança um mini adulto. E isso traz consequências deletérias para a sua formação, porque se trata ainda de pessoas em desenvolvimento. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento que precisam viver cada fase de sua vida dentro da sua faixa etária. Então, quando você força uma criança a ter uma postura que não seja adequada à sua idade, caracteriza esse fenômeno de adultização, que isso traz consequências muito negativas para a própria criança. A EMAI, Escola Municipal Ativa Integral João Gadelha, da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, desenvolve projetos para integrar as crianças na temática da adultização e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com esse tema sendo trabalhado, a adultização, então é importante a gente trazer novamente e relembrar o ECA, a aprovação agora muito importante do ECA na internet, né? Então a gente já faz essa prevenção, trabalha aqui tanto o assistente social da psicóloga também na nossa escola, faz um trabalho bacana de divulgação com as crianças para eles estarem sempre se protegendo. O que é essencial no nosso trabalho é ouvir as nossas crianças e elas trazem para a gente, né, essas questões. Então, quando a gente estava trabalhando sobre a questão da violência, até a violência doméstica, as próprias crianças trazem perguntas sobre: tia, e o que é adultização? Não é? Então, nós aproveitamos muitas vezes as falas das próprias crianças para discutir os temas a partir de como eles estão compreendendo. As crianças, elas protagonizam isso, porque elas mesmas ajudam umas às outras, né, a se prevenir, a afirmar o que não está correto, o que não está sendo, aquilo que está sendo feito com ela não é correto, não é coerente, que ela tem que se prevenir, que ela tem que buscar um adulto de sua confiança, né, que lhe ajude, que lhe proteja. Então, as crianças, eles nessa comunicação são pares e eles se ajudam e aí fazem muito esse papel de multiplicadores e protagonistas. Nosso recado a todas as famílias, a todos os pais, parentes responsáveis, é que sejam vigilantes constantemente. Cuidem de seus filhos com carinho, com amor e, sobretudo, com proteção, com esse manto protetor que elas precisam. Porque, como disse, pessoas indefesas, facilmente influenciáveis e facilmente explorada por pessoas que não tenham boa fé. Então é importante que todos nós, unidos, possamos dar a nossos filhos essa proteção que elas merecem. E rede social, cuidado. Aparentemente pode ser uma coisa inocente, mas por trás disso há muita malícia, muita maldade. Obrigada, Daniel. Célia, a gente chegou ao fim, mas eu queria lhe agradecer por sua presença e dizer que o Conexão está de portas abertas para você. E eu queria que você deixasse um recado para os pais, para as escolas e para as crianças que estão acompanhando a gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês, me coloco sempre à disposição, obrigada pela acolhida, por estar nesse estúdio lindo, né? E assim, o que eu diria, Maria Helena, como mãe, como avó e também para os pais, né? Nós que amamos nossos filhos, que a gente
não tire o universo lúdico dos nossos filhos, que a gente estimule o brincar. É no brincar que a gente desenvolve nossas habilidades cognitivas, sociais, que a gente regula nossas emoções. Criança precisa de brincar. Adolescente precisa viver a adolescência, que a gente não queime etapas. Queimar etapas pode ter um preço muito alto para a nossa vida. Né? Quando a gente fala em regulação emocional, a gente vai lembrar que cada etapa tem de ser vivida. E a gente está num momento de muita pressa, de como atropelando tudo que a gente está querendo viver no compasso das redes sociais, como tudo tivesse a um clique. Vamos viver, talvez, sem tanta pressa, né? Vamos viver serena e lentamente, sabendo, acredito que o melhor está por vir. Eu fiquei otimista, apesar de ter tanta denúncia triste, mas assim, é muito bom saber que agora as autoridades competentes, né, estão assumindo as rédeas desse problema, né? Nessa semana a Câmara votou o projeto, então acho que tem outros bons projetos que estão ali na boca do gol para ser votado, para que né? a sociedade finalmente acorde. Me acendeu uma esperança, eu sou muito otimista, me acendeu uma esperança que a partir daqui isso comece a diminuir, que menos crianças estejam nesse momento sendo abusadas, porque nessa hora muitas crianças são abusadas, mas que as pessoas criem coragem e falem, estimulem seus filhos a falar. Muito obrigada, Célia. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Espero que você volte outras vezes e por dividir seu conhecimento conosco. Muito obrigada. As portas da TV Cidade e do Conexão estão abertas para você e para você que fica aqui com a gente e que acompanha esse papo. Espero que o programa tenha sido uma luz. Obrigada por estar conosco na telinha, pelo YouTube e pelo nosso Instagram. Até a próxima, se Deus quiser.